uma palavra profética para as mulheres aqui. Caiu no livro de Jeremias 9, porque o Senhor derramará sobre as mulheres daqui do ministério uma unção de dores de parto na intercessão. E antes de eu subir ao altar, se eu for, abre a Bíblia, eu pedi essa palavra e caiu certinho aqui em Jeremias 9 para vocês. E assim diz o Senhor para vocês. Jeremias 9, 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as pranteadeiras, para que possam vir, e mandai buscar as mulheres habilidosas para que venham, e que se apressem, e ergam um pranto por nós, e que os nossos olhos percam o vigor com lágrimas, e as nossas pálpebras jorrem águas. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados. Nós estamos verdadeiramente complexos. Porque abandonamos a terra. Porque a nossa habitação nos expeliram. Contudo, ouve a palavra do Senhor, ó vós mulheres. E os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinai às vossas filhas o pranto. E cada uma a sua vizinha a lamentação. Quando eu li isso aqui, o Senhor falou assim: entregue essa palavra às mulheres. O Senhor está chamando mulheres num nível de intercessão para desencadear um grande mover de salvação em nossos ministérios. As mulheres, elas têm um papel fundamental nesta era. E Deus usará as mulheres profundamente na oração. O sentimento das mulheres, o coração das mulheres, esse útero espiritual que vocês têm, é a hora de movimentar e começar a gerar um novo nível de glória para a salvação de massas de almas. O Senhor derramará um espírito de quebrantamento e trará as mulheres de volta à santidade do Senhor. Mulheres voltarão a ser devotas e santas e humildes na presença do Senhor. Ensinarão umas às outras a ter temor e reverência em santidade diante da presença do Altíssimo. Mulheres santas estão se levantando, declasse panavanatia. O diabo tem lutado para corromper o desígnio das mulheres no cristianismo. Tem lutado para afastar as mulheres de uma vida santa, humilde, simples e profunda na oração. Há algo que está sendo restaurado para dentro das mulheres. As mulheres têm uma entrega e tem algo especial em vocês, que o Senhor vos usará. Deus usará vocês. E o Senhor diz para vocês: abandone toda a vaidade que está te impedindo de ter intimidade com o seu amado da sua alma, mulher. Mulher, você tem uma capacidade de se apaixonar pelo amado e amá-lo diferente. Suas intercessões são diferentes, suas lamentações são diferentes. Chore e planteie, mulheres, pelos vossos filhos. É voltar a essa essência. Eu sinto uma glória falando isto. Vamos parar com os enfeites. Está muito enfeite, é muito enfeite, é muito enfeite. É muito culto para as Barbies, é muito culto para as mulheres. Mas cadê o culto verdadeiro das mulheres? Mulheres, vocês todo o decorrer das histórias da Assembleia de Deus, das batistas congregacionais, das Ana Batista, mulheres sempre foram aquelas que oravam. Mas as mulheres se afastaram da oração. Deixaram de ser santas por causa da vaidade. Vocês deixaram a contaminação desse mundo tocar na carne de vocês. Abandone isso. Isso corrompeu, isso corrompe. A mulher, um pouquinho de vaidade é 10 vezes mais forte do que um homem. A mulher é usada como objeto de atração sexual para as grandes indústrias, para atrair tanto homem como mulher. Vocês têm que entender que para vocês é muito mais perigoso do que para um homem.
E vocês têm que se santificar para o amado de vocês. Daqui a pouco já vamos orar, são 11h53 e a hora está uma bênção hoje aqui. Parece que a hora não passa. Porque Deus está falando conosco nesse lugar. O Senhor está falando conosco neste lugar. Estou falando todos os desígnios que Deus está me dando para falar essa noite aqui com você, essa manhã com você. É isso que Ele quer falar com você aqui dentro. Qual glória vocês querem? Toda a pregação Deus está falando com vocês isso. A glória da oração ou a glória das religiões? Qual glória você quer? Não existe cristianismo sem oração, irmãos. Se Deus removesse as obras dos homens do evangelho brasileiro, mais de 80% das igrejas se fechariam. Estamos fabricando muitas coisas com as nossas próprias mãos, mas só podemos trazer a glória de Deus e a sua dimensão de salvação é de joelho no chão. E a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de oração. Não casa de entretenimento, não casa musical, não casa das novinhas. Casa de oração. Eu lembro quando eu abri o ministério na comunidade, que eu não tinha o nome instituto, eu coloquei assim, Ministério Apostólico Santuário de Oração. Era o nome da minha igreja. Porque havia um desígnio dentro de mim para esta era, para nos levar a orar. Orar, orar, orar. É fácil? Não. Não é fácil, nunca vai ser. Não entre nisso pensando que vai ser fácil, vai ser difícil. Mas vai ser prazeroso. Vai ser doloroso, mas vai ser glorioso. A oração tem os seus sofrimentos, tem a sua mortificação, tem a sua santificação, tem a sua glorificação, ela tem todos os níveis de Deus preparado para você. Cristo se revela na oração. E Ele se revela em você. Em você. Se entrega a oração que você se entrega a Jesus Cristo. Se entrega a oração que você se entrega totalmente a Ele. Ele se revela em nós por meio da oração. O Espírito Santo, Ele precisa se apossar da sua igreja de volta. Tomar a herança do Cordeiro de volta. Os homens tentaram tirar vocês da mão do Senhor, mas hoje eu decreto na tua vida, volte para as mãos do Altíssimo. Se lance nas mãos daquele que é todo poderoso para salvar sua vida, sua família e a sua vida. Deus nos tomará para um grande avivamento, sim. Desde que nós estejamos determinados a orar e perseverar na oração. Orar não fala superficialmente, nós estamos falando orar, perseverar, batalhar, pelejar, lutar, guerrear. Para estarmos em espírito de oração. Daqui a pouco o Espírito Santo, Ele toma tudo. Todo momento você vai sentir a necessidade de orar como o ar que você respira. Todo momento, quando você está imerso no espírito de oração, na intimidade com Ele, você sente necessidade de parar e orar. Você está conversando com as pessoas, daqui a pouco te perturba. A alma perturba. Você não consegue mais ir além. Você não consegue mais despejar seu tempo em vão. Você não consegue mais conversar em vão. Você tem que entrar para orar. Você tem que parar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos estar com Deus, vamos falar com Deus. E vamos aprendendo a vencer a pressa da nossa mente. Não ore apressadamente, ore regularmente. Dá glória a Jesus. Dá glória a Jesus. Escute isso aqui, já estamos encerrando para entrar, já vai dar meio-dia profético agora. A oração é capaz de realizar qualquer obra, além das possibilidades humanas. Ela se fundamenta sobre os alicerces do impossível nas nossas vidas. Fala, minhas orações vão fazer aquilo que eu não posso, que meu dinheiro não pode, que a minha inteligência não pode, que a minha formação acadêmica não pode. Então repita comigo, a oração é capaz de realizar
qualquer obra além das possibilidades humanas. Agora decreta-se para você: a oração, para assim com veemência, está fundamentada nos alicerces do impossível. Isso é entendimento. O entendimento, quando vai entrando, isso vai apoderando a tua mente. O pensamento muda através do entendimento. Dá entendimento, dá entendimento, dá entendimento. Leva para a prática. Isso vai aperfeiçoar você. Fala: você é aperfeiçoado. A oração te leva a viver os propósitos de Deus. Quando os propósitos de Deus e as orações dos homens se tornam um, os rompimentos contra as resistências racionais, as forças malignas são aniquiladas pela onipotência de Deus. Deus nos pede para você ser santo quando você começa a orar. Ele vai te santificar quando você começa a orar. Eu comecei a orar, eu não tinha a santidade que eu tenho hoje. Eu tinha muita fraqueza, muita debilidade, muito pecado, muita perturbação, muita orfandade, muito tudo. Muita ira, muita impaciência, muito orgulho, muito tudo. Isso tudo vai saindo, vai saindo. Se você orar, isso vai saindo. Ele te transforma na oração. Ele te aviva na oração. Fala: eu preciso ter uma imersão na dimensão da minha mente, da minha alma e do meu espírito, durante um período com Deus, na oração. Pronto. Tudo quando você tem uma imersão, te produz um aceleramento. Se você está estudando inglês, você tem uma imersão em inglês, você aprende muito mais rápido que qualquer pessoa. Se nós tivermos uma imersão profética aqui de 7 dias, meu querido, o que demora às vezes meses e anos, a pessoa pega em 7 dias de imersão profética. Se essa conferência durasse 7 dias, e se nós estendemos, a glória ela se multiplica e se fortalece mais forte aqui dentro. O que atrai a dimensão da glória é a sua fome, a sua sede, fundida à revelação que está vindo do alto. Ela conecta Deus na terra. Fala: quando a fome e sede por Deus e o espírito de revelação, a força da glória de Deus ela vem. A sua alma ela está agora já em outra dimensão já. Nós transitamos de horas e tempo aqui agora. Nós já estamos em outra dimensão. A sua alma já está quase preparada para entrar no espírito de libertação. Ela está aceitando a luz, ela está aceitando a verdade. Sabe, muitos chegam com a alma em escuridão aqui. Daqui a pouco você está calmo. Você está quebrantado. Sua alma olhou para a luz. Agora a luz pode vir até ela. E o que tiver dentro dela, para ser julgado, vai ser julgado aqui hoje. É isso. Fala: é isso. Deus está falando muitas coisas conosco aqui. Nós temos que estar atentos a esse espírito de revelação que está aqui. Fala: quando a revelação se multiplica e a igreja aceita, a glória aumenta. O aceleramento vem. Mas você precisa sacrificar pelo que Deus está falando. Não saia deste lugar sem essa decisão no teu coração. Você orava 1 hora, você vai orar 2, você vai orar 3. Você vai decidir isso no teu coração. Você vai decidir isso no teu coração. A sua mente te ilude que você trabalha, que você faz muita coisa. Você está iludido, você está enganado. Você vai ver que parece que o teu tempo vai se triplicar. Tudo que você for fazer, você vai fazer com uma velocidade muito mais rápida. Horas com Deus, minuto com os homens. Hora com Deus, trabalho produz muito mais rápido, faz muito mais rápido. Tempo com Deus, Ele te tira da onde te atrapalha e te coloca onde Ele quer. É isso. É isso. Fala: estou sendo convertido hoje ao desígnio da oração. E porque eu estou nos últimos dias,
Fala, não tem mais escapatória. Só a oração. Os homens vão dar escape para você? Maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Nós precisamos trazer a destra do Todo-Poderoso Altíssimo por meio das nossas orações para nos proteger nesses últimos dias. Uma das revelações que Deus me entregou quando eu abri o instituto aqui, eu via como se não tivesse esse teto. Muitas pessoas estavam aqui dentro, tudo isso aqui era cheio. Acima de nós, eu via nuvens densas de trevas, eram muitas trevas. E eu falava assim no púlpito aqui vocês estão protegidos por essa dimensão. E era aquela dimensão que tinha sobre nós aqui, que nos protegia daquelas trevas do inferno que estava sobre essa nação. É os anjos que vai proteger vocês nos últimos dias da terra. Mas será que os anjos têm acesso a você? Regularmente, ele pode vir todos os dias falar com você? Te dar o auxílio que você precisa? Se nós trabalhamos para Deus, os anjos trabalham conosco, da glória a Jesus. Fala, quando eu trabalho para Deus. O livro de Hebreus diz que eles são espíritos ministradores enviados a favor dos santos, para serviço dos santos. São os nossos conservos. Que maravilha é essa, irmão? Um ser tão glorioso esse? Você imagina o tamanho do anjo que está aqui hoje, sustentando isso aqui tudo? Você acha que isso aqui é a glória de homem, que é o poder do homem? Não, é deles, é do Senhor. Para proteger o corpo de Cristo, para que os principados não intervenham, não interfiram nessa revelação. Sabe o tamanho dos anjos que estão aqui? Não existe anjo pequenininho do teu tamanhozinho não, meu filho. Só se tiver disfarçado para você. Os anjos são dotados de tanto poder, eles são imensos. Eles são imensos. E eles estão aqui para lutar por nós. E você quer lutar para Deus? Há uma transição, você está sentindo? Você vai ter experiência com anjos dentro da tua casa? Você vai ter experiência com os anjos nos montes, na rua, no teu emprego. Eles vão vir revestir vocês constantemente. Sabe por que os anjos estão com todo o poder se manifestando por todo o globo terrestre? Como nunca antes. Porque os principados estão trabalhando como nunca antes sobre a face da terra. Nós estamos numa luta tão tenebrosa, que esta geração está sendo tragada por um inferno como nunca antes. Há um abismo, essa geração de jovens estão se afundando dentro desse abismo. A Bíblia diz que é uma multiplicação da iniquidade dos últimos tempos. E Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, ele fala para Timóteo que os homens iriam de mal a pior. Ou seja, há uma progressão e uma transição do nível de maldade que estará dentro dos homens, dos demônios nos homens. Já estava ruim, já estava mal. Irão para um estado ainda pior do que se possa imaginar. Recentemente eu vi um vídeo de um transexual que falou que vai implantar um útero, que será a primeira transexual do mundo a fazer um aborto. Quem viu esse vídeo? É horrível só de ver essa pessoa falando. Eu vou ser a primeira transexual do mundo a implantar um útero e fazer um aborto. Você acha que esse é homem falando ou é demônio? Demônio. Porque uma consciência de um homem, de qualquer pessoa, jamais pensaria numa praga, numa aberração tão grande dessa. O transhumanismo chegou. Os Estados Unidos criou uma tecnologia de o falso útero. Um útero, onde eles estão fazendo inseminação para fecundar seres humanos, independente de útero de mulher. Nós estamos falando de uma criação de uma raça que não vai ter sentimento de pai e de mãe. Você imagina
se eles conseguirem infundir isso no mundo, nesses próximos 10 anos, que praga, que assolação que nós estamos vivendo na Terra, olha para mim. Eles já conseguiram com animais, e você acha que eles não vão conseguir com o ser humano? Já pensou ser humanos nascer sem espírito, sem nenhum tipo de sentimento, sua alma e corpo? É possível isso, apóstolo? Claro que é possível. Deus deu o poder da criação. O homem herdou a ciência. Olha quantas coisas criaram no mundo, irmãos. Nós estamos na reta final. E por isso eu encerro a pregação, 1 Pedro 4, 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. A grande missão da oração está ligada à ampla necessidade de nós sermos cheios do poder do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito Santo. Um ponto de rompimento que entramos na oração, que tudo muda em nossas vidas, quando obtemos uma visão clara do nosso propósito e determinação no reino de Deus. Se nós nessa manhã, desde ontem, essa manhã, estamos tendo um esclarecimento da nossa posição, que fomos chamados para o reino de Deus, ela bater essa convicção dentro de você, e essa visão espiritual, essa visão dessa revelação foi implantada em você, você vai ter um ponto de rompimento nas suas orações a partir de hoje na sua vida. Quem está comigo fala amém. Fala, a visão do meu chamado é o que Deus está restaurando em todos nós, e já passamos aquele momento, tem aquela unção que desceu aqui? Sabe o que é aquilo ali? Ativação. Ativou o que estava adormecido em muito de vocês. O desejo, o sentido adormecido está sendo destruído. Você não reparou que a mensagem ela veio para quebrar algo que a religião tentou matar em você? Você não reparou isso, não? Você não reparou que nesses últimos tempos agora, as igrejas modernas estão acabando, estão destituindo os pobres do reino de Deus? Você não está reparando isso, não? Vocês não estão reparando que os pobres não estão tendo mais lugar no reino de Deus? Para muitas igrejas. Porque o espírito da luxúria tomou o coração de muitos pela ganância dos seus próprios ministérios. As pessoas não querem os grandes líderes, não querem a igreja um lugar simples e humilde. Irmãos, nós estamos vivendo a grande apostasia. E a coisa está indo de mal a pior. E Paulo diz que os cristãos nos últimos tempos darão ouvidos a espíritos sedutores, doutrinas de demônios, e terão comissões no ouvido e não suportarão mais a sã doutrina da palavra de Deus. Eu espero que os comichões saiam do seu ouvido a partir de hoje. E que seus olhos sejam desenfeitiçados desses enfeites que as tecnologias, as mídias sociais criou dentro das pessoas, a cobiçar seguidores, a cobiçar poder, a cobiçar videozinhos de pessoas. Nós estamos numa hora de libertação. Fala, estou sendo liberto. Estou sendo purificado de toda a contaminação, de todo erro, de toda influência de principados. Fala, a partir de hoje, eu dou um decreto na minha vida, que toda influência de principados, que roubava a minha mente, o meu coração, da oração, está caindo agora. Você está entendendo? Você está entendendo que os principados impedem a gente de orar? Pastores, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que nós estamos numa guerra, que Satanás não quer que você entre nessa dimensão de glória? Não quer que você transite o desígnio dos últimos dias para a sua vida? Fala, precisamos de pessoas santas e determinadas a orar. Fala, não devo somente orar, mas orar profundamente. Orar até o cansar de orar. Fala, essa é a verdade. Fala, essa é a verdade. Se o teu pastor te ensinou errado, se te ensinaram errado lá atrás, mentiram para vocês, te usurparam, roubaram vocês. Deveriam ser processados pelos anjos.
demitidos dos seus ministérios. Um dia, confrontei um pastor da Batista. E Deus sempre colocava para os batistas, é só coisa assim. Eu falava de oração, que eu orava 3, 4 horas por dia, 6 horas por dia. Ele falou, você não precisa disso tudo, não. Por que eu não preciso, pastor? E eu no carro dele. E Deus me colocava para viver com o tempo que esse povo, cara. Era muito engraçado. Que Deus só me colocava para mexer e cutucar com a vida deles. E eu infernizava os pastores, irmão. Infernizava. Você tem que orar sim, pastor. Por que não vai orar? Como é que você tem uma igreja? Como é que as pessoas não oram? Não, não precisa disso não. Eu tenho uma torre de oração. Ah, você tem uma torre de oração? Aí ele falou assim, eu tenho um plano, deixa eu te mostrar para você. Aí ele mostrou o plano dele para mim. Eu falei, sério? Não podem citar o nome. Aí ele pegou o plano e falou assim, qual o plano do senhor da torre de oração? Que eu falei que eu tinha uma torre de oração em casa. Eu tinha uma torre de oração, a gente orava mesmo. Era eu, minha mãe, Angélica, te revisava. E alguns irmãos, às vezes, online, que oravam com a gente. Aí, ele falou o plano de oração dele para a igreja dele. Uma torre de 24 horas de oração. Eu falei, pastor, que tremendo isso. Ele falou, se cada cristão da minha igreja orar 5 minutos por dia, a gente fecha 24 horas de oração. Cara, que grande ideia. Por que Jesus não pensou nisso? Talvez o povo oraria mais. 5 minutos transforma você, irmão? Não. Eu acho que eu já tenho mais de 20 mil horas de oração. Acho que desde que eu comecei a orar. Um dia eu fiz um cálculo, acho que eu pensei, acho que isso aqui. Quantas horas de oração você tem registrada diante dos anjos? Agora, se você quer viver muito para você, você vai orar pouco. Agora, se você quiser viver mais para Deus, você vai orar mais. Quanto mais você quer viver para você, menos você ora. Agora, as pessoas querem viver muito para si, elas não querem saber de oração. Orar é a pior coisa para alguns cristãos que eles podem fazer. Você sabia disso? Você sabia disso? Que eu já encontrei isso na Europa, eu já encontrei isso no Brasil? Que orar era a pior coisa para eles? Falar de orar? Não precisamos disso, a graça já nos deu tudo. Eu falei, nossa, vocês têm muita coisa aqui, hein? Vocês têm todos os milagres, vocês estão tudo cheio do Espírito Santo, vocês já têm uns anjos com vocês, vocês têm tudo. Quando as pessoas falam que a graça deu tudo para ela, eu falei, nossa, eu estou vendo muita graça na sua vida. Que tremendo poder de Deus que está sobre você. Ora por mim, por favor, para transferir essa graça da minha vida que estou precisando. Porque eu acho que eu só estou na lei, né? Estou encerrando. Então devemos nos apresentar com insistência em oração diante de Deus, como aquela pobre viúva. Poucos homens se entregam à oração. Há muita oração. O grande serviço da oração, para a maioria dos homens, é uma atividade apressada, sem busca de comunhão com Deus. A partir de hoje, você nunca mais terá pressa de orar. Você vai orar para orar. Amém, amém. Você vai separar, nem que for um dia específico da semana, que você fique mais quieto com Deus e dê mais tempo de oração. E no decorrer dos outros dias que você trabalha mais, você vai sacrificar, vai fazer uma tabelinha, esse horário aqui eu posso orar meia hora, aqui eu já posso separar mais 20 minutos, aqui eu posso 30, faça isso. Posso dar uma coisa que vai alegrar o seu coração? Você vai ficar muito alegre, pastor Marcelo, vai ficar muito alegre. Você vai ficar muito alegre, Janice, vai ficar muito alegre. Você sabia que você pode jejuar 40 dias e não acontecer nada na tua vida? E você sabia que você pode usar o jejum intercalado e jejuar 40 dias intercalado e alcançar o mesmo efeito de 40 dias direto? Quando eu era mais jovem, eu ouvi o David Robertson falando sobre isso, o falecido David Robertson. Antes de eu conhecer o David Robertson, eu orava em línguas e não sabia o porquê eu orava em línguas. A meus 18 anos de idade. Depois já de ministério um pouquinho mais avançado, eu me entreguei mais à oração em línguas, eu gostava muito de ouvir ele. Então, como é que eu fazia para orar bastante? É assim. Vamos na prática agora é hora de prática. Daqui a pouco o altar a gente já levanta aqui, peraí. As pessoas querem isso, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar às vezes a mensagem do apóstolo Robson Martins.
do bispo Douglas, do pastor Jadson Viegas. Que nome bonito, né? É estrangeiro. Você vai deitar no chão e você vai começar a orar em línguas. Eu passava horas orando em línguas, ouvindo mensagem. E quando a mensagem ficava forte, minha oração em língua ficava forte. E você vai fazer isso. Você vai orar, vai ouvir uma mensagem, fecha os seus olhinhos, já começa a orar em língua. Eu falei, vou aproveitar agora 1 hora de oração em línguas até essa mensagem acabar. Eu fazia isso. Aí eu ouvia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensagens num dia. E eu orava em línguas, 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 orava em línguas. E daqui a pouco os mistérios começavam a acontecer assim, ó. Quem está comigo, fala amém. Amém. Então, isso é uma prática de oração em línguas que você pode fazer. Ore em línguas também em silêncio total, para que você possa ouvir a voz de Deus. Não, não é hora de pegar a oração em língua, não. Daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Fica de pé glorificando a Jesus.